Eu fiz 28 anos esse ano de 2026 e tem uma coisa que me incomodou durante alguns dias. Eu estava mexendo, né, nas minhas coisas que eu guardo e achei uma lista de objetivos que eu fiz para 2025, lá na virada de 2024 para 2025. Eu peguei aquela lista, comecei a ler e de tudo que eu tinha escrito ali, poucas coisas eu de fato concretizei. E aí bate aquela sensação de fracasso, sabe? De que o tempo está passando e eu estou ficando para trás, né? De que todo mundo da minha idade parece que tá mais adiantado do que eu, de que eu deveria estar em um lugar que é diferente do lugar onde eu estou. No caso, eu deveria estar em outro lugar da vida e não estou. E eu sei que muita gente que está assistindo esse vídeo agora, né, está passando por exatamente isso que eu passei. Talvez você tenha 25 anos, ou 28, que nem eu, ou 30, 35, e tá se perguntando, né, onde foi que eu errei? Por que que eu não estou onde eu deveria estar? E a verdade é que talvez você não tenha errado em nada. Talvez te convenceram de que você deveria estar em um lugar que nunca foi seu, na real. Alguém pode ter projetado uma vida para você, mas que essa vida necessariamente não precisa ser sua, ou que essa vida não seja a que você projetou, entende? Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Vitório Delar e você está aqui no canal O Observador. E aqui a gente faz observações semanais sobre comportamento, sistema e tudo que molda as nossas escolhas. Então, fica comigo até o final desse vídeo porque, com certeza, de uma forma ou de outra, talvez você mude a forma como você mede o seu próprio progresso. Tem uma coisa que me irrita profundamente aqui na internet. É quando eu abro o YouTube e tá lá um vídeo assim. Tenho 21 anos e já fiz 2 milhões de reais. Ou quando entra no Instagram, o TikTok, a gente encontra diversos posts de pessoas de 23, 25 anos que já conquistou seu apartamento ou tá faturando 50 mil reais por mês. E aí você começa a olhar para sua própria vida, começa a olhar para o salário que você tem, olha para o carro que tem, isso quando tem carro, né? E aí começa a pensar assim, caramba, velho, o que que eu fiz de errado mesmo? Que eu não tô conseguindo ter o sucesso que esse garoto de 21 anos, sei lá, esse rapaz de 23, 25 anos tem. Se você tem, né, a minha idade ou mais, né? E não para por aí, né? Tem aquela pressão de que vem de todo lado, dizendo que com 28 anos você deveria estar ganhando 5 mil reais, pelo menos, deveria ter um carro próprio, casa própria, talvez ter filhos, casamento. E existe uma régua que digamos que seja uma régua invisível, que alguém colocou ali e que a gente usa para medir o nosso tempo. Mas quem colocou essa régua ali? Por que que ela tem que estar ali? Por que que a gente tem que estar dentro desses parâmetros com 28 anos? Por que que a gente tem que ter uma renda de 5 mil reais? Por que que a gente tem que ter um carro próprio com 28 anos? Tem que ter uma casa própria, um casamento? Por que que a gente tem que ter filhos já com 25 anos? Quem foi que decidiu que com 28 anos você tem que ter X, Y e Z? Porque quando você para pensar, esse padrão não vem necessariamente da gente, né? Vem por familiares, comparação, falar, na sua época, eu com 28 anos já tinha casa própria, já tinha carro, já tinha 2 filhos, tinha isso, tinha aquilo. Beleza, mas só que é uma época totalmente diferente da que a gente se encontra hoje. Antigamente, para você comprar uma casa, tinha diversas formas. Às vezes você conseguia uma casa por 5 mil reais, 10 mil reais, se for bem no interiorzinho, sabe? No interior do interior. E hoje em dia é muito difícil você ver isso. Se você for olhar em um espaço de tempo de 5 anos, não é nem tanto tempo assim. Se você for olhar os carros populares de 5 anos atrás, custava praticamente 40, 30% do valor de um carro que custa hoje. Se você for olhar um Kwid em 2019 por aí, era 28 mil, 29 mil, 30 mil reais. Hoje esse mesmo Kwid do ano, né? Tá custando aí 70 mil reais. Então eu vejo que esse padrão, além de vir de pessoas, familiares próximos, né? Também vem da internet, vem das redes sociais, vem de coaches motivacionais, vem de gente que ganha dinheiro justamente fazendo com que a gente se sinta atrasado. Porque quando a gente se sente que está atrasado, inevitavelmente a gente compra um curso, compra uma mentoria, compra algo para tentar melhorar a nossa situação. E acaba que vendem esse sentimento de atraso pra gente. Exatamente quem tá vendendo esse sentimento de atraso vende também a solução. Eu não tô dizendo que essas pessoas que estão no meio digital, que estão influenciando pessoas e tudo mais, são todas mentirosas, né? Algumas realmente
conquistaram coisas cedo demais. Mas a maioria não te mostra todo o contexto, né? Não te mostra que alguns vêm de família que já tinha dinheiro, que tinha oportunidade que 90% das pessoas não tem. O negócio deu certo no momento específico do mercado, teve o time correto para entrar e fazer, sei lá, determinado projeto que deu certo. Então, tem toda uma conjuntura que eles não falam, eles não trazem isso a público. E o mais perigoso é que a gente acaba internalizando isso. A gente começa a acreditar que o problema é a gente, né? Que a gente é lento, que é preguiçoso, é incompetente. E não é, na verdade não é. E aí tem um filósofo contemporâneo, né, que é o Bill Han, que é esse livro aqui, né? Eu acho que já é a segunda vez que eu falo sobre esse livro. Não sei se vai dar para olhar, né? Que é a Sociedade do Cansaço. Eu já falei dele aqui no canal algumas vezes, né? E fala exatamente sobre isso. Ele diz que a gente vive em uma sociedade do desempenho, né? Onde não precisa mais de ninguém te cobrando, porque você internalizou a cobrança. Você é o seu chefe, você é a pessoa que vai cobrar e a pessoa que é cobrada ao mesmo tempo. Você se cobra, se pune, se sente atrasado, isso tudo sozinho e acha que isso é normal, que faz parte de ser adulto, que faz parte do processo, que faz parte da vida adulta. Mas a verdade é que não é, não é. E é um sistema que funciona muito melhor quando a gente se sente insuficiente, sabe? Quando a gente sente que estamos fazendo pouco, quando a gente se sente inadequado, porque gente que se sente inadequada acaba consumindo mais, acaba trabalhando mais, acaba aceitando qualquer coisa e, inevitavelmente, questionando menos. E eu vou deixar um link desse vídeo aqui na descrição, caso você queira comprar. E comprando com o meu link, né, é uma forma de também ajudar aqui o canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, do Bill Han, você já dá uma ajuda pra gente também, comprando pelo link. E aqui eu vou te dar um exemplo da minha vida real, que aconteceu recentemente. Eu tenho um Sandero 2014, né, eu comprei esse carro em 2018 foi por 30 mil reais, né, eu dei um valor de entrada, se não me engano foi 15 mil na época, e financei 15 mil. Segunda mão, óbvio, né, que eu não ia comprar um carro novo. E durante muito tempo, eu ficava olhando pro meu carro, pensando, cara, eu deveria trocar de carro, já deveria ter um carro melhor, um carro mais novo. Eu tenho amigos que já trocaram de carro, estão com um carro zero, muitos têm BMW, não é BMW top, mas é a X2, sei lá, X3, alguns têm um carro zero, tipo um Onix, um Creta, um Tracker, carros zeros, e eu ficava me comparando, né, inevitavelmente eu acabava me comparando. E aí comecei a olhar o custo do carro popular, agora em 2026. E um carro popular mais básico, como eu falei, um Kwid, em torno de 80 mil reais, 70 mil, 80 mil reais, isso é um absurdo, praticamente 100 mil reais em um carro básico, isso é um absurdo. Eu lembro que uma amiga minha, em 2019, ela comprou um Kwid, se não me engano foi por 29 mil reais na época, e ainda reclamando, né, falando, poxa, um carro desse tá desse valor de 29 mil reais, um carro zero, né? Hoje, esse mesmo carro custa 70 mil reais, 80 mil reais. Aí, olha que absurdo. Um Kwid, quase uma lata de sardinha, por 70 mil reais. Não entendam mal, né? Não tô falando mal assim do carro, mas só que eu falo porque é um carro pequeno, é um carro bem compacto e por 70 mil reais. Então chega a ser revoltante às vezes, porque o brasileiro, né, a pessoa que recebe ali um salário mínimo, não consegue comprar um carro nesse valor. E aí quando você olha para a renda média do brasileiro, que está em torno de 3 mil reais por mês, isso aqui é uma renda média, porque a maioria não recebe isso. Para comprar um carro popular, essas pessoas precisariam, quem recebe 3 mil reais, precisaria quase de 3 anos de salário inteiro, isso sem comer, sem pagar aluguel, sem gastar com mais nada, apenas para pagar esse carro. Então, matematicamente, é impossível para a maioria das pessoas. Então, assim, quando dizem que você com 28 anos deveria ter um carro, com 28 anos deveria ter um carro, tem que analisar todos os fatores da sua vida e falar, pô, pera aí, pô, eu deveria ter um carro realmente. Mas se for olhar para um carro zero mais barato que tem, carro popular, hoje é 70 mil, 80 mil reais. E aí vem não só a questão do carro, mas vem a casa própria, uma vida resolvida, um casamento, filho. E a pergunta é, por qual dinheiro, brother? Por qual dinheiro a gente vai fazer isso? Porque eu não tenho dinheiro para pagar um carro zero, né? A matemática não fecha. O máximo, um carro de 10 anos, o mais. E isso, a culpa não é sua, a culpa não é minha. A inflação subiu, o preço dos carros disparou, o custo da moradia nem se fala, e o salário mínimo não dá para acompanhar isso. Não dá para acompanhar de forma alguma. O salário mínimo não dá para pagar quase nada, pô. Então, a régua que usam para medir o nosso desempenho é de uma época em que as coisas custavam muito menos, as coisas custavam diferente e que o acesso era outro. E isso sem falar da psicologia do consumo, que eu também já citei aqui sobre isso, em que a gente tem que ter as coisas, mas só que tem que ter tudo do ano, é o carro do ano, é o celular do ano, tudo novo, né? Enfim, isso aí é um tema para um próximo vídeo. Inclusive, se você quiser que eu fale especificamente sobre a psicologia do consumo,
deixa aí nos comentários que eu irei fazer um vídeo só sobre isso. E o pior de tudo é que tem gente lucrando com tudo isso, pô. Com essa sensação de estarmos atrasados o tempo todo. O banco ele lucra porque você financia um carro que não deveria financiar para se sentir no nível, né, no nível da maioria da galera. Porque o que você pode financiar é um carro de segunda mão de 45, 50 mil no máximo. E aí vai lá e, eu quero financiar, vou pegar logo um carro zero, não é mesmo? E aí não acaba analisando toda a sua conjuntura, toda o seu momento de vida. Acaba botando os pés pelas mãos. E o coach que fala sobre, você tem que ter tudo do bom e do melhor, ele lucra porque vende para você o curso que supostamente vai te colocar nos trilhos e vai fazer com que você ganhe dinheiro, sendo que a maioria desses coaches vende o curso dele, mas só que o curso é o curso de vender curso. Quem já comprou curso online para como ganhar dinheiro sabe muito bem o que eu tô falando, né? É o curso de vender curso, do marketing digital, enfim, né? E o Instagram, por exemplo, ele lucra porque quando você se sente inadequado, quanto mais inadequado você se sente, mais tempo você acaba passando no Instagram, rolando a tela, procurando vidas perfeitas, em influenciadores digitais, em pessoas que performam uma vida que não necessariamente é uma vida real. Inclusive, esse foi um dos motivos que eu tive, né, de parar de estudar, de usar Instagram, né? Um dos motivos que fez com que eu parasse de usar. E se você quiser também um vídeo sobre as redes sociais, né, sobre o Instagram e tudo mais, pode comentar aí que eu vou fazer esses vídeos, porque eu tô focando aqui nesse canal. Eu tô afim realmente de criar uma comunidade e se questione, né? Pessoas que estejam dispostas a questionar, a observar todos esses sistemas, e enfim, né? E aí eu comecei, dando continuidade aqui, né? Eu comecei a olhar por outra perspectiva, porque quando você é bombardeado o tempo todo com esse tipo de conteúdo, você esquece de uma coisa que é simples, pô. Você esquece a sua própria realidade. Você começa a projetar vidas alheias na sua vida e aí acaba ficando ansioso, acaba ficando depressivo, né? Tem vários estudos que dizem que um dos principais motivos de ansiedade e de depressão é o uso exacerbado das redes sociais, principalmente as redes verticais, né? TikTok, Instagram, enfim, né? Então, né? Trazendo o meu exemplo aqui novamente, eu tenho um Sandero 2014. Ele não é um carro novo, não é o mais bonito, não é o carro dos sonhos, mas eu tenho um carro, pô. Ele cumpre o objetivo dele, que é me levar do ponto A ao ponto B. E assim, muitas vezes eu olhava e falava, poxa, meu carro tá velho, eu tenho que trocar de carro. Mas aí eu pensei, poxa, tem milhões de pessoas no Brasil que não tem carro. Pessoas que dependem de ônibus lotado, de 2 horas de deslocamento por dia para chegar no trabalho, ou pegar chuva no ponto de ônibus. Eu moro em uma cidade onde tudo é relativamente perto. Eu tenho saúde, tenho trabalho, tenho minha noiva, tenho os meus projetos. Então, não é um atraso. Eu apenas estava projetando vidas de influenciadores na minha vida. E eu não poderia estar fazendo isso porque eu tenho que olhar a vida como ela realmente é, a vida real. Porque a internet te faz esquecer o que é a vida real. Você apenas fica olhando a vida de performance, né? A vida performática. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que olhar a nossa vida. A gente tem que analisar a nossa vida em um ponto e comparar com a nossa vida em outro ponto. E não analisar a nossa vida em um ponto e analisar com a vida de outra pessoa em outro ponto. Então, eu comecei a fazer um exercício, né, que eu fui aprendendo ao longo dos anos. É um exercício simples, mas que muda completamente a forma como eu vejo qualquer situação hoje. Na verdade, é um exercício do ainda bem que. Não sei se você já viu esse exercício, né? Tipo, em vez de olhar para o que falta, eu olho para o que eu já tenho e digo, ainda bem que, voltando aqui ao exemplo que eu tava falando, né? O meu exemplo real, o exemplo real que tá acontecendo comigo. Meu carro quebrou e aí ele foi pro conserto, né? E ficou R$ 7.000 conserto. Porra, caro pra caramba, meu irmão. 7.000 conto? Meu Deus do céu. Foi um problema no cabeçote do carro e aí poderia afetar o motor, então um conserto bem caro. Eu tive que comprar um cabeçote novo, porque já tinha sido retificado e tal. E quem entende um pouco de carro sabe o que eu tô falando, né? Então o conserto ficou R$ 7.000. A primeira reação de qualquer pessoa seria, caraca, meu irmão, começar a xingar, reclamar, se desesperar. E eu entendo, pô, é muito dinheiro. Eu também fiquei com essa sensação de, pô, meu irmão, gritar, ficar indignado, sabe? Mas aí eu parei e fiz o exercício que eu citei aqui, né? Aí eu pensei, poxa, ainda bem que eu tenho um carro pra poder quebrar, né?
Mas ainda bem que eu tenho um carro, ainda bem que eu tenho saúde para trabalhar, para pagar esse conserto. Ainda bem que eu tenho um limite no cartão de crédito para poder resolver isso agora e pagar em 12 vezes sem juros. Parece bobo, né? Realmente parece bobo, mas só que isso muda completamente o problema na nossa cabeça. Você diminui, desmonta aquele problema que a gente achou que seria o fim do mundo, e você começa a enxergar e fala, poxa, esse problema aqui tem solução, vamos desmontar ele, vamos analisar direitinho. Então, né, o ponto aqui é, esse exercício do ainda bem que não é só se conformando com o que aconteceu, não é aceitar qualquer coisa, é parar de se destruir, parar de se cobrar, parar de olhar para as coisas só com um olhar negativo, sabe? Um olhar pessimista. Quando você olha de verdade, mostra que você está melhor do que você estava antes. Ou você está melhor do que você pensa. Infelizmente, a gente acaba olhando só pro lado negativo das coisas, né? Aquela questão do copo meio cheio, né? O copo meio cheio ou meio vazio, depende da sua perspectiva. E eu sempre busco olhar pro copo meio cheio, né? E é isso aqui que eu trago também de sugestão pra você. Então, né? Você acaba se colocando em um lugar de clareza e não mais de desespero. Quando você começa a fazer esse tipo de exercício. E aí sim você consegue planejar o próximo passo com mais cautela. E olha que, assim, eu preciso ser honesto com você sobre uma coisa, né? Voltando aqui pro início, né, do vídeo, quando eu tava falando da lista. Quando eu achei aquela lista de metas de 2025, eu vi que não tinha cumprido quase nada, a primeira coisa que eu senti foi frustração, né? Falei, caraca, meu irmão, eu sou um fracassado. Eu fiz uma lista aqui em 2025, passou, eu nem vi, a gente já tá no meio de 2026, não cumpri quase nada, me senti mal, me senti atrasado. E aí comecei a me comparar com várias pessoas. Mas depois de alguns dias pensando nisso, né, eu levei até pra terapia sobre isso, eu percebi uma coisa, que o problema não era eu em si, né? O problema não era eu. O problema é que a lista não foi tão intrinsecamente voltada para minha conjuntura atual. A lista, ela não estava de acordo com a minha realidade. Ela foi muito extrema, foi muito excessiva em determinados pontos. Porque a lista foi feita por um Vitório e estava olhando para fora, ainda me comparando com o influenciador, ainda me comparando com outras pessoas do digital, porque eu já tentei várias vezes no digital, tive um sucesso relativamente interessante, né? Com outros canais aqui no YouTube, e agora eu tô voltando novamente com um canal mais conversacional, né? Um canal que bate papo, assim, nesse estilo de Talking Head, olhando pra câmera e tudo mais. Vídeos menos roteirizados, né? Então, eu estava projetando um cenário que era mais voltado para a performance da internet e de como pessoas da internet diziam que eu deveria performar. Pessoas da internet dizendo como eu deveria ter ou como eu deveria ser, e não estava olhando para dentro e fazendo um planejamento de acordo com a minha necessidade, de acordo com a minha vida naquele momento. Entende qual é o ponto? E a maioria das metas que a gente coloca em uma lista de virada de ano, às vezes não são necessariamente nossas metas. São metas que a gente absorveu de fora e acha que são nossas, né? Nós achamos que são nossas. E quando você percebe isso, é uma forma de você diminuir a frustração por não ter atingido aquelas metas. Não porque você desistiu, né? Não porque você parou de correr atrás dos seus objetivos. Não é isso. Esse não é o ponto. Simplesmente você parou de correr atrás de coisas que outras pessoas colocou na sua frente como se fosse seu objetivo e você não percebeu. Então, né, ainda falando sobre essa lista de metas que eu achei, eu olhei pra ela de novo depois de alguns dias, com mais calma, claro, né, e fiz uma coisa diferente. Em vez de me cobrar pelo que eu não cumpri, eu peguei aquelas metas e comecei a analisar, né, perguntei assim, poxa, qual dessas metas, quais eram realmente minhas, sabe? E quais eu coloquei ali porque eu achei que deveria, porque a internet me disse que deveria ser, que eu estava me comparando com alguém. E o que eu descobri que a maioria daquelas metas não eram minhas, então aí eu já eliminei diversas metas que eu coloquei, e as que eu realmente tracei com objetivos próprios meus, a maioria delas eu cumpri, e as que eu não cumpri, eu avancei e muito naquelas metas. Então, o problema nunca foi a velocidade para atingir determinada meta, o problema em si era a direção. Eu tava
estava correndo rápido, porém na direção errada. E aí depois que eu peguei e reformulei essa meta, essa lista de metas para o que eu tô vivendo hoje, eu vi que eu estou no caminho certo e com a cadência necessária para o determinado momento da minha vida. A partir do momento que eu puder me dedicar mais e acelerar um pouco mais, eu vou estar com as devidas proporções, vou estar em movimento, não vou estar parado. Então, né, a partir do momento que eu entendi isso, eu parei de me comparar com pessoas de 21 anos, né, que já fez milhões, parei de olhar pro meu sandeiro e achar que ele estava me definindo como pessoa, ou, poxa, eu tenho que trocar de carro. Então, eu parei de medir o meu progresso pelas réguas de outras pessoas e comecei a medir com a régua que realmente cabe para minha vida, né? Pelo que eu construí, pelo que eu já tenho, pelo que eu posso fazer daqui em diante para ter maior clareza no meu posicionamento. Então, para fechar aqui esse vídeo, né, eu queria te deixar como exercício que eu te falei. Essa semana, quando vier aquele pensamento de, poxa, eu deveria ter mais, eu deveria ter me adiantado, eu deveria ter feito mais e tal, pare e faça o exercício do ainda bem que. Você faz ainda bem que, e aí completa a frase com o que você tem. Se você quiser, você pode fazer até aí nos comentários. Você pode fazer assim, ó, ainda bem que, aí você coloca aí a frase que você achar que é conveniente para sua vida, pelo momento que você está vivendo. Parece simples, né? Mas quando você começa a fazer isso, a sua vida, principalmente a questão psicológica, muda de uma forma assim que vai te deixar mais tranquilo. E se você quer começar a ter clareza de verdade sobre a sua vida financeira, sem julgamento, sem estresse, eu tenho uma ferramenta chamada Anticaos Financeiro que eu uso e me ajuda demais. Foi eu que desenvolvi essa ferramenta, está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, você dá uma olhadinha. É uma ferramenta bem intuitiva que te ajuda a ver exatamente onde está indo o seu dinheiro. Ela é um HTML offline, você baixa, vai ter aí os vídeos ensinando como você baixar, como você utilizar aí no seu dia a dia. E se você gostou desse tipo de conteúdo, você gostou desse tipo de conversa, considere se inscrever no canal, porque toda semana a gente para observar certos padrões, né, que muita gente não está comentando. E é isso, vejo você no próximo vídeo.